Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box. Hoje estamos aqui para falar de jogos Roll and Write, mas de 4 jogos Roll and Write, neste caso, que não são tão conhecidos assim por cá. Eu tenho os 4 aqui e por motivos diferentes apeteceu-me mostrar-vos e daí este vídeo. Fiquem, se estão curiosos, se gostam de Roll and Write, aqueles jogos onde têm uns dadinhos, jogam os dados e tomam as decisões consoante os dados que saem. Se gostam desse tipo de jogos, fiquem por aí, deixa a seguir. E já que chegaram até aqui, aproveitem para deixar o vosso like no vídeo e subscrever aqui o canal para terem sempre acesso a mais e mais vídeos sobre jogos de tabuleiro. Estamos perto da LyriaCon, vem aí vídeos sobre a LyriaCon quando lá estivermos e vem muitas coisas diferentes, vem várias entrevistas com alguns autores internacionais que estão prometidíssimas, já são prometidas há muito tempo, mas realmente agora estão a surgir. Sem mais delongas, passar a página e falar de jogos Roll and Write. Temos aqui 4 jogos para vos falar. O primeiro é um jogo pequenino, um jogo de uma coleção de pequenos grandes jogos da Mercúrio, que saíram em saquinhos de papel, é verdade, saíram em saquinhos de papel, saquinhos mesmo de papel que uma pessoa abrindo depois não consegue fechar outra vez, mas pronto, tem de arranjar os sacos plásticos para o fim, e é o El Redil, que é o título em espanhol. Esta é a edição espanhola, porque é a edição da Mercúrio, não é? Como eu disse. Um jogo para 2 a 6 jogadores, El Redil quer dizer a cerca do curral, e é um jogo onde temos de lançar um dado e consoante esse dado temos de tomar decisões para conseguir construir a maior cerca possível, ou melhor, a cerca que consiga comportar o maior número de ovelhas. Temos umas condicionantes aqui pelo meio. Deixa-me mostrar-vos um bocadinho do que é aqui o tabuleiro, que é uma folhinha deste tamanho. O jogo está todo aqui dentro. Reparem que isto ocupa o espaço da minha mão. Eu joguei outro que é o Thread Count, que era muito giro também. Tem um mecanismo de contagem de tempo final muito engraçado com o dado, e portanto fiquei com curiosidade para jogar este, que é o Redil, a cerca, ou a vedação. A vedação talvez seja mais correto. A seguir temos um jogo de uma coleção que eu acho que saiu pela primeira vez o ano passado, da editora Dice Pen. É um que lançou isto em Essen. Apareceram assim meio de surpresa, sem grandes anúncios, mas eu creio que tem sido bastante bem sucedidos, porque eu vejo-os a lançar mais. E na altura lançaram logo 10 títulos juntos, e eu decidi experimentar e comprei um, e este é o Dice Raiders. O Dice Raiders, que é como se pode ver pela capa, muito bonita a ilustração. Aliás, todo o caderninho, isto é um caderninho, com um grafismo bastante cuidado. A própria qualidade do caderno é boa, é forte, não é dos fraquitos. Aqui a imagem mostra-nos uma história do género Indiana Jones, Lara Croft, e é mesmo isso que o jogo propõe. O jogo tem aqui o manual em 4 páginas e depois tem aqui a folha de jogo, que neste caso é uma agora esqueci-me o nome, é o calendário Azteca, exatamente, é um calendário Azteca, e nós vamos jogar dados e o jogo vem sem dados, mas também são D6 normais, são aqueles dados normais que encontramos em qualquer jogo. Com 2 dados desses e um lápis, conseguimos ir preenchendo e pontuando de forma diferente no calendário Maia, e portanto tendo uma experiência diferente a cada jogo. O jogo é realmente muito bonito, impressiona graficamente. E apeteceu experimentar um jogo de 1 a 4 jogadores para 8 ou mais anos de idade, um jogo para meia hora, ou seja, para passar um bocadinho. Dá para jogar a 1, que também é bom, podem ir para o vosso cafezinho
e até escusam de tirar as folhas e vão comparando resultados de umas aventuras para as outras. Ainda por cima, as folhas têm mapa de um lado e mapa do outro, é espetacular. Dá para muitos jogos, muitas partidas. Este, como podem ver, é o 4. Mas já na altura havia 10 e agora creio que, como eu disse, haja mais jogos da Dice Pen. Exatamente. Estes jogos há de vários níveis de dificuldade. Há mais fáceis do que este, há mais difíceis. Eu optei por um jogo cujo tema eu gostasse e que não fosse demasiado fácil. Que não fosse um nível completo de iniciado. Portanto, recomendaram-me este. A minha terceira recomendação, ou a minha terceira sugestão, que lhe quiserem chamar, é um jogo espanhol da Guerra de Mitos, que o ano passado lançou 2 jogos sobre o mesmo tema, ou pelo menos distribuiu 2 jogos sobre o mesmo tema, que é a obra do George Orwell, o 1984, a obra que fala sobre o grande irmão que tudo vigia, as câmaras, o poder instalado que tudo vigia, todos os movimentos controla. Uma obra escrita em 1948, se não me engano, que se passa em 1984, que é precisamente o nome do livro. Aqui o jogo é o Wingsock 1984. Neste jogo acabámos de ascender no partido. Agora o nosso trabalho consiste em organizar os novos recrutas, colocando-os na sua posição ideal. Forma uma boa equipa ou serás vaporizado. O grande irmão está a vigiar-te. É um jogo de 2 a 4 jogadores, 20 minutos, portanto rapidito, para 8 ou mais anos de idade. Um jogo do mestre Reiner Knizia, super, hiper conhecido, prolífico autor. E vamos abrir a caixa, só para ver o que tenho aqui. Eu não abri o saquinho porque ele ainda está selado. O saquinho do primeiro jogo. Tenho aqui regras em 3 idiomas. Curiosamente, nenhum é português e nenhum é inglês. Mas pelo menos tem espanhol, que já não é mau. O jogo é totalmente independente de língua, de idioma. Temos aqui o pack com as folhas de jogo. E depois temos aqui 4 lápis e 5 dados. É um jogo que eu essencialmente comprei porque o tema chama-me muito. É um tema que me interessa muito e porque me disseram que o jogo em si, as mecânicas refletiam bem o tema, apesar de ser um jogo de Knizia, que é sobretudo um autor de jogos focado nas mecânicas e não tanto no tema. Para o último, deixei um jogo que é aquele que eu prefiro dos 4, ou pelo menos aquele que me chama mais a atenção dos 4 e me desperta mesmo muito mais a curiosidade. E é um jogo que eu tenho há mais tempo, curiosamente, ainda não o joguei. Tenho desde Essen 2023, um jogo lançado pela Board Game Raccoon, e que eu só arranjei a edição alemã. Na altura o jogo não chegou a tempo, mas arranjei a edição alemã com eles e porque é um jogo independente de idioma, eu posso jogá-lo. Aliás, tenho a caixa em alemão, mas o jogo está em inglês. Assim é que é. Um jogo de Horst Bauer e Benjamin Schultz, que é o Between Light and Shadows, com ilustração do Paolo Iabao. O Between Light and Shadows é um jogo muito mais pesado do que aqueles que nós estamos a falar, que são jogos leves para se jogar quando se tem um tempinho livre. Este não, este pede tempo e pede imersão. Eu estava a tentar ver para quantos jogadores era, ou melhor, para quanto tempo era. Isto é um jogo solo para um jogador, em que temos de evitar que a sombra volte, ou melhor, que os servos da sombra a tragam de volta para o território. Qual é o catch deste jogo? É que, primeiro, é um jogo com história, ou seja, vamos de cenário para cenário evoluindo, consoante as nossas decisões passamos para a parte do cenário. É quase como um Choose Your Own Adventure, a Roll and Write. E depois também podemos, se preferirmos, assumir os olhos de um determinado personagem do jogo e depois de outro personagem, e ir evoluindo também dessa forma. O que eu achei super interessante para um jogo de tabuleiro. Já vi isso em livro. Curiosamente, o Daisy Jones and the Six,
que é um livro recente, leva-nos às várias perspectivas dos vários personagens diferentes, e em jogo nunca tinha visto. Portanto, este Between Light and Shadows é o capítulo 1. Já saiu o 2, creio que já está lançado o 2, e saíram vários cenários pontuais que eles foram lançando online, e eu achei super interessante, super interessante. Aliás, aqui diz de 1 para 2, um jogador, exatamente, de 1 a 2 horas de jogo, 14 mais as idades. Portanto, como podem ver, um jogo bastante mais pesado, mas a mim chama muito a atenção. Vou tirar só aqui as coisas de dentro, o material. A caixinha abre de forma assim diferente, que não é, nem sequer é muito do meu agrado, mas também não é uma coisa que me atrapalhe por aí além. Temos aqui o marcador, os dados, como podem ver, vou aproximar mais aqui. Tenho aqui umas cartas que eu acredito que nos vão ajudar na história, no desenvolvimento da história e e também a servir como player aids, que eu já vou mostrar as cartas. São cartinhas que eu até plastifiquei para não se perderem. Cartas mais ou menos do tamanho de uma carta normal. São ainda muitas, porque provavelmente são muitos cenários também e tem muita coisa a acontecer. E tenho aqui algo que eu já nem me lembrava que tinha, mas podemos escolher um personagem que vai estar assim e é colocado num standee. Temos este. Este material, sou sincero, podia ser um bocadinho melhor. Faz lembrar quase um acrílicozito, mas pronto, também não me incomoda profundamente, e vai ser giro vê-lo a caminhar por estes mapas que aqui estão. Nós vamos ter de colocar isto na mesa e vamos seguindo as diferentes aventuras e desenvolvendo mais e mais e mais. Isto não são papéis, são mesmo de chapa, de material mais grosso, não é chapa, mas material mais grosso, resistente, boa qualidade, diga-se já de passagem. E pronto, e é isto. O jogo parece-me mesmo muito interessante. O tema na fantasia, a lembrar um bocadinho dos Senhor dos Anéis, evitar que o anel volte aqui, evitar que a sombra volte, mas de resto não sei como é que a história se vai desenvolver, e é isso que mais me interessa. Perceber como é que a história se vai desenvolver e perceber como é que é estar dentro de personagens diferentes, dos olhos de personagens diferentes, a descobrir perspectivas diferentes sobre a mesma história. Isso é sempre uma coisa que me agrada imenso. Portanto, este Between Light and Shadows é aquele jogo que eu espero, que eu aguardo experimentar mesmo com mais expectativa. Mas também é aquele que pede mais tempo e pede para uma pessoa parar um bocadinho e pronto, agora vou jogar. Não se chega só a estar num café ou numa esplanada ou na praia a jogar isto, não me parece. Até posso pôr uma banda sonorazinha e tudo, pode ser interessante. Portanto, da Board Game Raccoon, o Between Light and Shadows. Da Guerra de Mitos, o 1984, Ingsoc. Da Dice Pen temos o Dice Raiders. E ainda da Mercúrio temos o El Redil, a Vedação. São estes 4 jogos que eu tinha para apresentar na onda dos Roll and Rides, que já nos deu tantos e bons jogos. Por aqui, pronto, é tudo. São estas, como eu dizia, são estas as 4 recomendações. Já sabem, subscrever o canal, deixar o like. Se experimentaram alguns destes 4, partilhem por favor comigo aqui nos comentários e recomendem-me também outros Roll and Rides ou Flip and Rides ou whatever and Rides que vocês gostem muito ou que tenham gostado muito e aos quais voltam aos quais voltam constantemente, ou até que vos tenham simplesmente deixado uma boa experiência. Partilhem aí comigo. Vamos dar a conhecer, vamos descobrir mais e mais jogos aqui também na caixa dos comentários. Por agora é tudo. Espero ver-vos como sempre numa mesa perto de vocês.